Olá para todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa 10ª aula de Prática Pedagógica 4, Ensino da Física e Práticas de Laboratório. Então, é a nossa 10ª e última aula desse nosso semestre, para a gente, então, poder finalizar essa parte aí, né? Então, já estamos caminhando para o final do nosso curso, né? Espero que vocês tenham, então, conseguido ter um bom aproveitamento, um bom aprendizado ao longo desses meses que nós viemos trabalhando aqui com vocês, tá? Então, a gente vai finalizar aqui com a última aula de laboratórios para a gente, então, encerrar, de fato, aqui a nossa parte aí, né? Bom, vamos lá, então. Então, para aqueles que não me conhecem ainda... Tá? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Taylor Ranieri Vaiante, sou professor daqui do Grupo Educacional Faveni já há alguns anos, tá? E também sou professor da Educação Básica da Rede Pública aqui do Estado do Espírito Santo, onde eu leciono Física para o ensino médio e também matérias correlatas para o ensino fundamental. Então, nessa aula de hoje, tá? O que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje? Nós vamos trabalhar uma parte bem bacana, tá? Bem interessante, tá? Que vai falar um pouco das leis de Ohm, para a gente entender um pouco como é que funciona a eletricidade, como é que a gente pode pensar para que a gente possa fazer um bom dimensionamento de condutores elétricos, para a gente entender como é que a corrente elétrica funciona, por que um determinado fio tem a necessidade de ter um fio mais espesso, por que o outro não precisa, tá? Qual a influência do comprimento em todas essas variáveis aí. Então, basicamente, então, a gente quer caracterizar a resistência como um condutor cilíndrico, tá? Isso em função da resistividade, diâmetro e comprimento. Então, o que quer dizer isso daí? Então, nós temos algumas variáveis que são determinantes, que são de suma importância, tá? Quando nós falamos de eletricidade, tá? Uma delas é a influência do comprimento, tá? Outra delas é a influência do diâmetro, a espessura que esse material tem, tá? E também tem um outro fator determinante que é muito importante, que é a composição do material. O que isso quer dizer para a gente? Que dependendo do tipo de material, nosso condutor ele vai possuir comportamentos diferentes, tá? O cobre ele tem um comportamento X, o alumínio tem um comportamento Y que não é muito diferente do cobre, mas temos uma pequena diferenciação entre eles que vai fazer toda a diferença na hora da gente dimensionar um condutor elétrico. Então, dessa forma, nós queremos, então, relacionar essas grandezas, tá? Relacionar a grandeza resistência, a grandeza corrente, tá? A grandeza tensão, tá? Através das conhecidas leis de Ohm, tá? Existem duas leis que a gente trabalha, tá? Uma que vai trabalhar a parte do comprimento da característica do material e uma outra lei que vai trabalhar a relação entre tensão e corrente, tá? A gente vai, então, utilizar um multímetro para a gente fazer essas medições e depois, se possível, construir um gráfico, tá? Que mostra a resistência elétrica versus o comprimento, qual é a relação que nós temos entre resistência e comprimento de um resistor ôhmico, tá? Então, o que é essa lei de Ohm? Tá? Isso foi desenvolvido lá nos meados, tá? De 1700 a 1800, tá? Onde nós tínhamos o físico George Simon Ohm, tá? Ele conseguiu, de forma experimental, tá? Observar alguns resistores, tá? Então ele desenvolveu o sistema de experiências dele,
tá? E ele observou o que acontecia com a corrente elétrica, com a tensão elétrica, com diversos tipos de resistores diferentes. Então, ele foi analisando o comportamento de resistor a resistor. Tá? Ele fez diversas experiências, não foi só uma, duas, três, quatro, não. Ele fez várias experiências, tá? De N tipos de diferentes, tá? Ele mudava o comprimento do condutor, ele mudava a composição do condutor, ele mudava a espessura do condutor, tá? E ele também aplicava diferentes intensidades de voltagem. Então, em cima disso, ele conseguiu achar algumas conclusões, tá? Que principalmente em corpos metálicos, a variação dessa diferença de potencial era diretamente proporcional à corrente elétrica, tá? Então, isso vale a gente ressaltar que isso é válido até um certo comprimento, tá? Mas ele conseguiu observar o quê? Que, primeiramente, a tensão elétrica, tá? Se eu variava essa tensão elétrica, isso era proporcional à corrente elétrica. Da maneira que eu aumentava o potencial, tá? A minha corrente, ela automaticamente ela diminuía, tá? Se eu, aliás, são diretamente proporcionais, desculpem, aumento o potencial, eu aumento a corrente, tá? Então, vamos lá. Então, primeiramente, a gente precisa então, entender o que é um resistor, tá? Todo elemento, tá, que consegue conduzir eletricidade, tá, é um condutor. Todo aquele elemento que, além de conseguir conduzir a eletricidade, mas ele tem um outro objetivo, que é pegar essa eletricidade e converter isso em energia térmica, tá? Isso é o que nós determinamos de resistor, e ela faz essa conversão através do efeito Joule. Então, a corrente atravessa o material, tá? Devido à dificuldade dele atravessar, ele sofre muitas colisões dentro do material, tá? Ele acaba convertendo essa energia elétrica em energia térmica, tá? Que é o conhecido efeito Joule, tá? Então, esse fato, ele leva, então, à conversão da energia dos portadores, tá? De carga em energia térmica. Então, dentro do condutor, nós temos a parte que é fixa e a parte que é móvel, tá? Então, todo o núcleo, toda a camada ao redor do núcleo, se a eletrosfera dela for totalmente completa, tá? Eles não conseguem se locomover, mas as camadas que são incompletas daqueles elétrons, eles têm o poder de se locomover, mas eles acabam esbarrando nas partes fixas, e nessa colisão que acaba acontecendo essa conversão de energia. Esse é o símbolo que a gente utiliza para a gente representar um resistor, tá? Aí nós vamos para a lei de Ohm, tá? Então, nós temos duas leis características para a gente trabalhar. A primeira delas a gente já mencionou, tá? Que é a relação entre tensão e corrente. Então, existem alguns tipos de resistores, tá? Que a gente consiga manter uma temperatura constante, ou seja, a temperatura desse resistor não vai variar. Quando a gente aplica isso nos terminais, tá? Existe uma proporcionalidade à intensidade da corrente elétrica que vai atravessar. Então, desta forma, tá, o homem conseguiu descrever, então, que a tensão elétrica, tá, representada geralmente pela letra U, é igual à resistência vezes a intensidade da corrente elétrica. Então, isso quer dizer o quê? Eu aumento minha tensão, automaticamente eu vou aumentar a minha corrente. Eu diminuo a minha corrente, eu diminuo a minha tensão elétrica, tá? Isso são consequências pela proporcionalidade que existe, tá? E a gente vai variar nos mesmos termos, tá? Então, graficamente, tá? Quando a gente for esboçar um gráfico de tensão versus corrente,
tá? A gente vai observar que o fato de eu variar a tensão, eu vou variar a mesma proporcionalidade para a corrente, tá? Ele vai me formar, então, um gráfico, tá? Uma linha reta, tá? Que nós conhecemos como função afim, tá? Vai produzir o mesmo tipo de gráfico, tá? E isso, então, é a tangente desse ângulo, dessa abertura que nós temos aqui embaixo, tá? Ela é numericamente igual a tensão dividido por corrente elétrica. E assim, nós temos que a tangente desse ângulo, tá? Se eu tenho tensão dividida por corrente é igual a resistência elétrica. Então, o ângulo, a tangente desse ângulo vai me fornecer exatamente o valor da resistência desse material que nós sempre medimos em ohms, tá? Depois a gente vai ver o símbolo, tá? Ele é tipo uma ferradurazinha de cavalo chamado ômega, tá? Então, uma observação, então, quando essa característica que vai permanece constante, eu tenho essa constância no meu gráfico, tá? Esse nosso resistor vai receber um nome específico que é chamado resistor ôhmico. Então, toda vez que nós temos essa constância, o nosso resistor ele obedece à lei de Ohm, então por isso ela é chamada de resistor ôhmico. Quando ele não mantém essa constância, como nós podemos visualizar nesse gráfico aqui, a gente consegue visualizar o seguinte, ó. Minha tensão sofreu uma variação, tá? Só que a variação da corrente não obedeceu a mesma proporcionalidade que eu tenho aqui entre as tensões. Então, isso acaba formando, então, um gráfico tipo uma parábola, tipo uma equação do segundo grau. Então, quando eu tenho essa característica, que eu não tenho aquela constância mais, que eu vou ter um gráfico tipo uma curva, tá? Então, vai acontecer que esse resistor ele varia a sua resistência na medida que ele vai variando a sua temperatura, e esse resistor recebe o nome de resistor não ôhmico. Ele deixa de ser ôhmico, tá? E passa a ser ter um outro comportamento, que ele é denominado de resistor não ôhmico. Tá, aqui fica claro a matemática para a gente entender isso daí. Então, a gente sabe que resistência é sempre tensão por corrente, tá? Isso é para a nossa primeira medida. A segunda medida também vai ser tensão, quer dizer, resistência igual a tensão dividido por corrente. Mas como eu não tenho a mesma proporcionalidade aqui, tá? Isso então vai implicar então uma resistência no primeiro estágio diferente da resistência no segundo estágio. Então, daí vem aquela questão de um resistor não ser ôhmico, tá? E depois veio a outra parte da lei de Ohm, tá? Que vai tratar exatamente da resistividade desses determinados materiais. Então, a gente vai considerar um condutor, tá? Basicamente feito de um material qualquer, tá? Esse condutor ele vai ter uma área de seção transversal, tá? Eu vou pegar esse condutor, vou cortar ali no meio. A gente vai ter a gente cortar ela exatamente na direção perpendicular à sua superfície, tá? Então a gente vai ter um círculo, então esse círculo a gente vai denominar de área de seção transversal, tá? E esse condutor vai ter um comprimento L, tá? E o que a gente consegue entender sobre essas situações, tá? Se eu aumento o comprimento do meu condutor, quanto maior for o comprimento dele, maior vai ser o caminho que o portador de carga precisa percorrer para ele sair do outro lado do condutor. Então, dessa forma, eu vou aumentar o meu percurso, eu vou aumentar os obstáculos que o portador de carga precisa percorrer, logo,
ele acaba aumentando a resistência do material. Então, o comprimento ele é diretamente proporcional ao comprimento. Agora, se aumentar a área do meu condutor, tá? Aumentar essa área transversal que eu tenho aqui, eu vou dar mais opções para o meu portador de carga poder desviar dos obstáculos que ele vai acabar encontrando ao longo do caminho. Então, dessa forma, a área ela se torna inversamente proporcional à resistência, quer dizer, tá? Então, a resistência ela depende diretamente do comprimento, tá? A resistência aumenta devido ao aumento de comprimento, mas a resistência diminui com o aumento de área, tá? Então, diretamente proporcional e inversamente proporcional. E tem outro fator que é determinante, tá? Que vai ser o tipo de material que a gente vai encontrar naquele condutor, tá? Então, cada condutor ele tem variados caminhos para ele percorrer. Uns têm um caminho maior, outros tem menos espaço vazio. Então, isso vai influenciar diretamente na resistência, tá? Então, o tipo de material vai influenciar, tá? Então, quando eu tenho um resistor que está sendo percorrido por uma corrente elétrica, tá? Ele está convertendo isso em energia térmica, esse resistor vai apresentar uma potência elétrica, ou seja, o quanto de energia que ele está conseguindo transformar por uma unidade de tempo, tá? Então, a gente sabe desde a física térmica que potência é o que? Energia dividido por tempo. Não só na energia térmica, mas lá na cinemática a gente já estuda, na dinâmica a gente estuda isso. A potência sempre vai ser o quê? Energia dividido por uma unidade de tempo. Quem é essa energia que nós temos aqui? Essa energia elétrica que eu tenho aqui, basicamente vai ser o quê? Deixa eu só me entender aqui. Essa energia que eu tenho aqui, tá, é o tanto de energia que basicamente está sendo convertido, tá? Então nós temos uma relação aqui. Energia elétrica, essa energia elétrica que está aqui é o que? É a variação da energia potencial que existe no sistema. A energia potencial é o que? É carga vezes potencial, tá? E esse potencial é o quê? Energia potencial dividido pela nossa cargazinha de prova. Então, energia elétrica é o quê? Energia potencial inicial menos final, tá? Essas energias potenciais nós temos aqui, tá? Aqui, Q vezes V, tá? Então, dessa forma, nossa energia potencial vai ser o quê? Que é carga vezes a variação da nossa energia potencial, que é sempre representado por essa letra U que nós temos aqui, tá? Então, a potência elétrica também pode ser escrito de outras determinadas maneiras, não somente desculpe, eu nem determinei potência elétrica, desculpe, eu determinei o quantitativo de energia elétrica que está presente no sistema. Desculpem aí, pessoal. Então, temos aqui a potência elétrica é o quê? Como já mencionamos, é energia dividida por tempo. Tá? A potência, tá? Como essa energia elétrica que eu tenho aqui, ela vai ser Q vezes U que eu tenho aqui. Então, potência elétrica Q vezes U sobre ΔT. Então, dessa forma, a potência vai ser o quê? Se eu tenho carga dividido por tempo, tá? Lá no início da eletrostática, a gente estuda que a carga dividida por tempo é corrente. Então, dessa forma, a potência é igual a corrente vezes a diferença de potencial elétrica. Tá? Então, assim, nós temos uma equação para a gente calcular a potência. Temos outras maneiras da gente calcular a potência. Tá? A gente pode substituir esse U aqui, tá? Nós sabemos que ele é R vezes I. Então, dessa forma, nós vamos ter potência igual a R vezes I ao quadrado. Ou eu posso também trocar, né, a corrente. Tá? A gente sabe que corrente é U sobre R.
Então, dessa forma, nós vamos ter potência igual a U quadrado sobre R. Tá? Então, são algumas formas da gente determinar qual é a potência de um determinado dispositivo. Tá? Então, quando a gente escolhe lâmpadas, tá? É só um exemplo para a gente entender essa relação de potência. Tá? A potência é decisiva para o tanto de brilho que a lâmpada vai produzir. Tá? Então, se eu tenho duas lâmpadas que tem, a gente não sabe quantos watts, mas os dois têm o mesmo brilho, tá? Elas têm a mesma potência. Mas se eu pego uma outra, agora vai ter menos brilho, ela tem menos potência. Se ela vai ter mais brilho, essa nossa lâmpada tem mais potência. Tá? Então, são algumas maneiras para a gente identificar qual é a potência que existe num determinado objeto. Tá? Então, resistores, a gente pode associar eles, tá? De três maneiras diferentes. A gente pode fazer uma ligação em série, ligação em paralelo ou uma ligação mista. Tá? E quando eu ligo resistores, tá? Isso vai me produzir o que nós chamamos de resistor equivalente. Tá? Então, a associação de vários resistores, tá? Que estão submetidos a uma mesma DDP, tá? É atravessado por uma corrente de igual intensidade, tá? Que vai estar atravessando ele. Tá? Então, nós temos o primeiro exemplo, que é a associação em série. Tá? A gente vai pegar as nossas resistências e fazer uma ligação em série dela. Tá? Então, então, quando a gente faz essa associação, tá? Então a gente liga o terminal de saída do primeiro resistor ao terminal de entrada do segundo resistor e assim sucessivamente. A saída de um terminal liga na entrada do outro terminal. Então a gente vai fazer uma série de ligação ligando um no outro. Tá? Então isso vai nos produzir que a DDP total que o sistema vai consumir é DDP da primeira, mais da segunda, mais da terceira, e assim sucessivamente todas as demais resistências possíveis. Tá? A corrente elétrica, tá? Ela acaba permanecendo constante, tá? Ela não é variável. E nós temos, então, que uma resistência equivalente, tá? Vai ser igual a R1 vezes I mais R2 vezes I mais... Aí vai depender do tanto de resistências que nós temos para somar. Tá? Como todas as intensidades são iguais, então elas acabam sendo eliminadas da nossa equação. Dessa forma, a resistência equivalente numa ligação em série é apenas somar todas as resistências que nós temos nesse sistema. Tá? E uma associação em paralelo, tá? Onde eu vou pegar todos os terminais de entrada, ligar a uma fase da nossa rede, vou pegar todos os terminais de saída, ligar ali junto também e vou ligar na outra fase da nossa rede. Tá? Então, dessa forma, acontece o seguinte, tá? Como a corrente depende do tanto de resistência que eu tenho e a minha corrente pode escolher vários caminhos que ele pode fazer aqui, então, dessa forma, nós temos que a resistência total do sistema vai ser a soma de todas essas resistências que nós temos aqui. Tá? Então, a resistência equivalente nesse nosso sistema aqui, se eu tenho I igual a I1 mais I2 mais I3, então o que seria esse? Seria uma tensão dividida por uma resistência. Então é igual a tensão do primeiro dividido pela sua resistência, mais a tensão do segundo dividido pela sua resistência, e assim nós vamos embora. Tá? A tensão que eu tenho aqui, tá? Ela é igual para todas as resistências, tá? Toda a tensão que está chegando, tá chegando para a primeira, para a segunda e para a terceira. Tá? Então, por isso que a tensão elétrica ela some, aí fica 1 sobre resistência igual a 1 sobre a resistência do primeiro, mais 1 sobre a resistência do segundo, e assim
a gente pode calcular todas as resistências possíveis. Mas eu posso calcular essa resistência de uma maneira diferente, tá? Se eu quero saber a resistência equivalente entre resistência 1 e 2, eu multiplico as duas e divido pela soma das duas. Mais uma forma para a gente calcular a resistência equivalente de um determinado sistema. Tá? Assim a gente chega aqui no final, tá? Da parte teórica. Agora nós vamos para a parte prática, que a gente vai utilizar o laboratório virtual da Unifavene para a gente trabalhar aqui, tá? Vamos só sair aqui da apresentação. Vamos vir aqui, tá? A gente vai vir... só a gente abrir aqui. Vamos permitir isso aqui em todos os acessos, tá? Deixa eu só esconder essa abinha aqui. Então, vamos lá. Então, aqui eu escolhi o laboratório virtual da Unifavene, que trabalha exatamente com essa parte de... que trabalha com as leis de Ohm, tá? Então, vamos só botar aqui em tela cheia. Tá? Então, está aqui o nosso laboratório virtual da Unifavene, tá? Desenvolvido pela Augitech, que vai, então, trabalhar essa parte aqui trabalhar com as leis de Ohm. Tá? Então, aqui nós temos a nossa fonte de luz, tá? Nossa fonte de alimentação. Aqui nós temos um botão de liga e desliga. Aqui nós temos um multímetro para a gente fazer as devidas medidas do nosso sistema. Tá? E aqui nós temos o nosso borne com as resistências. Tá? A gente pode ver que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 resistências diferentes. Deixa eu ver se ele... o primeiro borne, tá? É um material chamado KDS. Ele tem um diâmetro de 0,32 milímetros e tem um comprimento de 1000 milímetros, tá? Então, tem 1000 milímetros o comprimento do nosso borne. Se eu vier nessa região aqui, agora ele já tem o diâmetro é o mesmo, porém, agora nós temos aqui um comprimento de 750 milímetros. Então, a cada borne que eu colocar aqui, eu vou ter uma medida diferente medida diferente do comprimento da nossa resistência. Tá? Então, a gente pode ver que é 0 milímetros. Se eu vir no segundo borne aqui, é Cantal DSD. Tá? Ele tem um diâmetro de 0,51 milímetros. O outro borne aqui, ele tem mais uma vez o KDS, só que agora ele é de 0,72 milímetros de diâmetro. Tá? A níquel cromo, que tem 0,51 milímetros de diâmetro. E temos aqui também, no último borne aqui, ele não quer... agora ele deu o nome. Que é o cobre esmaltado. Tá? O cobre que a gente usa geralmente dentro de motores elétricos para a gente fazer o enrolamento da bobina. Tá? Também, ele tem também outras medidas conhecidas como AWG22, nesse caso aqui. Ele tem um diâmetro de 0,64 milímetros e nessa região tem um comprimento de 1000 milímetros. É interessante a gente frisar um ponto aqui, que ele não está me fornecendo a área da seção transversal, mas ele me fornece o diâmetro, tá? E nós sabemos que se eu conheço o diâmetro, nós conseguimos calcular qual que é a área da seção transversal desse nosso condutor. Como nós vimos, a gente precisa de saber qual é essa medida dessa seção transversal para a gente então saber quais para a gente poder fazer as medidas necessárias para a gente então calcular as variáveis que a gente precisa calcular. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Então, para a gente realizar esses experimentos aqui, tá? A gente vai posicionar as pontas de prova do nosso multímetro,
tá? Para que a gente possa, então, obter uma determinada medida das nossas propriedades elétricas que a gente tem aqui para medir. Então, vamos... deixa eu só me entender aqui agora como é que isso aqui funciona. Multímetro. Deixa eu voltar aqui para a bancada. Então, vamos lá aqui para a gente, então, entender o que a gente pode medir e trabalhar aqui. Então, a gente precisa pegar o nosso ponto, deixa eu só... Só ver se eu consigo diminuir um pouquinho o zoom aqui. Conectar a ponta de prova positiva e vamos conectar o negativo do outro lado, tá? Então, beleza. Consegui, só que eu botei no errado. Conectar a ponta de prova negativa, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Então, para a gente poder ligar esse sistema, deixa eu ver, só ver que isso eu não fiz nada de errado. Inserir no board A1, tá? Então, A1 é aqui, isso mesmo. E depois no board B1. Tá, eu botei, era para eu colocar daqui, isto. Beleza. Então, coloquei aqui liguei as pontas de prova, tá? Então, agora a gente vai ajustar o multímetro, tá? Então, a gente vai pegar esse nosso multímetro aqui. Deixa eu só ver como é que a gente liga ele aqui, multímetro. Vamos chegar mais perto dele. Opa, eu preciso botar ele... ajustar ele para a posição adequada para uma resistência elétrica de 200 ohms. Tá? Deixa eu só visualizar e achar aqui. Aqui, eu tenho que colocar você aqui. Agora eu consegui. Não era na posição que eu queria colocar, mas nessa posição que já está. Ele acabou ficando na posição de 2.000 ohms, tá? A gente já consegue visualizar que, ó, ele está medindo aqui, fazendo uma medida de 4 ohms de resistência desse nosso condutor. Deixa eu ver se eu consigo botar ele na posição que é para colocar. Agora eu consegui, ó, 4.2, 4.3 ohms, tá? Vamos voltar para a posição da bancada, tá? Então, a gente está visualizando aqui, ó, o primeiro borne aqui, entre o A1 e o B1, tá? Ele está me mostrando numa fração de 4.1, 4.2. Agora, vamos analisar o que vai acontecer se eu botar agora no C1, tá? Vamos botar o borne negativo aqui, ó. Agora, ó,
que aconteceu? Eu dobrei o comprimento, tá? Ó, praticamente eu dobrei, deu um pouquinho mais do que o dobro, tá, de resistência em relação à primeira posição que eu tinha colocado. Ó. Agora foi de 4.1, 4.2, essa faixa aí de 4, aí foi para 8.5, 8.3, tá? Então, isso me mostra, tá, que o comprimento ele é diretamente proporcional à resistência, tá? Então, a resistência é diretamente proporcional à corrente elétrica nesse caso aqui, tá? Se eu botar ele na posição C1 aqui, ele vai dar, ó, 12.6, 12.7. E se eu botar aqui embaixo, ele vai dar algo parecido com 16 nessa faixa, ó. Ó, chegou a 17, por quê? Porque era um pouco mais de 4, 4.1, 4.2 lá no começo, tá? Então, ele está me mostrando que a resistência é diretamente proporcional à sua resistência, tá? Resistência é diretamente proporcional ao seu comprimento. Agora vamos... esse daqui, ó, o primeiro era o material KDS de 0,32 milímetros. Esse aqui é um material KDS de 0,72 milímetros. Tá? Então, se aqui é 32 e aqui é 72, então eu tenho mais do que o dobro de espessura, de diâmetro. Tá? De diâmetro de espessura, não, é de diâmetro. Então, se eu colocar agora nessa outra posição aqui, tá? Espera-se que a resistência agora seja menor do que a resistência anterior que eu tinha, tá? Pelo fato do diâmetro do condutor ser maior do que o do outro material, tá? Show. Ó, antes era 4.2, tá? Como eu aumentei a espessura, tá? E a equação diz que isso varia com um quadrado da diferença de espessura, tá? Isso implica que quando eu aumento a espessura, tá? A resistência ela cai muito, tá? Então a gente pode ver, ó, caiu para 0,8, tá? Agora, se eu botar aqui nesse borne aqui agora, 0,8, 1,5, 1,6, praticamente dobrou, tá? Praticamente dobrou isso daí, tá? A gente vai conectar nesse daqui, ó, 2,5, assim sucessivamente. Outra análise que a gente pode fazer aqui agora, tá? Que é a influência do tipo de material, tá? Ó, se eu pegar aqui 0,32, 0,51, 0,72, 0,51 e o último tem quanto? O último tem 0,64. Então, a gente vai trabalhar com esse que nós temos que é 0,72 e esse aqui que é 0,51, 0,51. A gente vai trabalhar com o segundo e com o quarto, que tem a mesma medida, tá? É de 0,51 milímetros. Agora a gente vai observar a diferença que o material vai fazer na resistência. Vamos conectar aqui o ponto de prova positivo, conectar a ponta de prova negativa aqui, ó, me mostra uma resistência de 1,6 ohms. Agora, espera-se que esse outro material me mostre uma resistência diferente, tá? Só confirmar mais uma vez 0,51, 0,51. Marquem o valor 1,6. Tá? Vamos botar o ponto de prova positivo aqui e vamos botar o negativo aqui. Ó, 1,2. Tá mostrando, então, que o material ele também influencia no valor da resistência do material. Tá? Então, o outro tinha 1,6 na faixa e aqui nós temos 1,2. Tá? É a mesma espessura de material, é o mesmo comprimento de material,
mas como a composição dele é diferente, então nós temos aqui uma medida diferente para a nossa resistência elétrica do nosso material aqui, tá? Então, outras medidas que a gente pode fazer aqui agora, vamos ver. Agora nós vamos medir a resistividade em função da área. Na verdade, nós já fizemos, né? Desculpem aí. Então, a gente já fez essa medida de resistividade, tá? Então, agora seria a medida de corrente elétrica em função da tensão e da resistência elétrica de um determinado resistor. Então, agora, para isso, a gente vai posicionar a ponta de prova negativa na posição E4, tá? Então, a ponta de prova negativa, aqui, no E, vamos. Deixa eu só observar aqui. 1, 2, 3. Estou querendo botar no errado. Botar a ponta de prova negativa aqui, tá? E depois a gente vai botar a prova de positiva do multímetro na fonte de tensão. Conectar a ponta de prova positiva na fonte de tensão, tá? Conectar para onde? Vamos conectar a nossa fonte de tensão aqui agora. Aqui o E4. É isto, cara. Então, fizemos a nossa ligação que agora para a gente observar a corrente elétrica. Então, para isso, a gente vai ajustar o multímetro para uma posição que a gente possa medir as correntes elétricas. Deixa eu aproximar o multímetro, que agora vamos medida de corrente. Deixa eu só achar onde que está a medida de corrente elétrica. Não. Está 10 amperes, mais ou menos. Vamos deixar nessa posição aqui. Vamos voltar para a bancada. Não, voltar para a bancada. A gente fizemos os ajustes. Agora nós vamos ligar a fonte de tensão. Vamos ligar. Ligamos a nossa fonte de tensão. E a gente vai variar a nossa tensão aqui agora. De 0,5 em 0,5, tá? Para a gente observar o que vai estar acontecendo. Nós estamos com mais ou menos 1 volt. Vamos ligar, que eu tinha esquecido de ligar aqui. Desculpem aí. Tá? Então, ele está marcando 1 volt e está marcando 0,09 amperes mais ou menos de corrente. 0,29, 0,19, mais ou menos entre 0,1 e 0,2 amperes de tensão para 1 volt aproximadamente. Vamos aumentar aqui. Vamos chegar mais próximo de 2 volts para nós analisarmos o que vai acontecer. 1,84, 1,96, 2 volts mais ou menos. Nós somos agora para 0,03.
tá? De corrente elétrica. Tá? Então, podemos perceber que quanto mais tensão elétrica, mais corrente elétrica nós temos. Tá? Agora vamos aumentar um pouquinho mais. Ó, vamos agora para 3 volts aproximadamente. Tentar chegar até 3 volts. Acho que a minha fonte não consegue chegar tanto, mas é 2 volts e meio. Nós estamos aqui agora com 0,50, 0,60, nessa faixa aí de voltagem. Tá? Agora vamos analisar, botar numa outra posição, que vamos ligar a nossa fonte negativa aqui. Ó. Continua dando a mais ou menos a mesma medida. Vamos ligar aqui. Ligar a nossa fonte aqui. Ó, na medida que eu vou diminuindo o comprimento, a gente consegue visualizar que a nossa corrente elétrica ela vai estar subindo. Tá? A minha corrente elétrica aumenta na medida que eu vou diminuindo o comprimento do meu resistor. Tá? Bom, dessa forma nós encerramos a nossa aula. Um forte abraço para todos que assistiram a aula e até numa próxima aula. Tá? Na verdade, não na próxima aula, né? A gente está encerrando o semestre aqui, né? Então, eu agradeço a todos que assistiram a aula, ao semestre. Espero que tenham gostado das aulas. Um forte abraço para todos e até no próximo encontro.